Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O Monument Valley é uma paisagem desértica marcada por formações avermelhadas de arenito, pináculos estreitos e montes maciços, localizado na fronteira entre os estados do Arizona e Utah, a 508 quilômetros ao norte da cidade de Phoenix. Símbolo icônico do oeste americano, o monumento natural está situado na reserva dos Índios Navarros, cuja área marca o ponto de divisa de 4 estados através da denominação As Quatro Esquinas, referentes aos estados de Utah, Colorado, Novo México e Arizona. Ao longo de milhões de anos, as forças do vento e da água esculpiram essa terra rigorosamente fantástica, formando uma paisagem de tirar o fôlego, repleta de imponentes colinas e planaltos de arenito que se ergueram dramaticamente da terra, atingindo até 300 metros de altura. O vale faz parte da nação Navarro, que hoje possui um território de aproximadamente 7 milhões de hectares de terras. No entanto, há um lugar ao norte de Monument Valley que parece preciso demais para ser obra de eventos naturais, como a erosão. Um local com blocos perfeitamente retangulares e cúbicos, todos com ângulos exatos de 90 graus, cortados em linhas retas bastante precisas, bem diferente de qualquer padrão de erosão. As grandes rochas parecem ter sido cortadas como aqueles lasers de chapas metálicas, deixando a superfície desses blocos perfeitamente lisa. Dessa forma, os conglomerados rochosos têm chamado a atenção dos pesquisadores em geral e dos visitantes fascinados pela geometria precisa do local, que comparam a configuração dos blocos à do famoso brinquedo Lego, só que em proporções gigantescas. Curiosamente, também foi observado que, em alguns lugares, parecia que faltavam blocos. Mas como isso seria possível? A falésia e os próprios blocos são feitos de arenito, uma rocha sedimentar composta principalmente por partículas minerais do tamanho de areia e fragmentos de rocha. Mas o arenito não se cliva naturalmente assim. Alguns dos blocos são cubos perfeitos e, após uma medição realizada em campo, os pesquisadores notaram que todos os lados medem quase exatamente o tamanho de 21 pés, aproximadamente 6,5 metros. Em termos de peso, isso significa que só os blocos cúbicos possuem cerca de 670 toneladas. As outras enormes rochas retangulares poderiam, portanto, pesar cerca de 900 toneladas. Além do mais, uma grande parte do local parece pré-cortada, trazendo a ideia que todos os blocos podem ter sido segmentados em pedaços precisos e deixados ali, prontos para a sua extração. Mas novamente surge a pergunta: como isso foi feito? Esse ambiente poderia realmente ter sido uma enorme pedreira de uma civilização antiga avançada? Curiosamente, no local também pode ser observados desenhos antigos, provavelmente deixados pelos ancestrais do povo navarro. Os desenhos retratam seres humanoides juntamente com o símbolo espiral. A questão é que, na crença navarro, o espiral simboliza o conceito de tempo, sendo que para esses povos o tempo não é visto como linear, mas sim como algo cíclico. Este local, junto com muitos outros na área, incluindo todo o Monument Valley, é considerado sagrado pelos Navarro. Eles acreditam que foi criado pelo Povo Santo, como eles os chamam. As crenças navarros sugerem que as formações rochosas e os montes de Monument Valley são restos de seres antigos que outrora vagaram pela terra. Esses seres foram destruídos por suas ações e pela vontade dos deuses, sendo que tudo que restou deles foram as grandes formações rochosas e morros, servindo como guardiões da terra e lembranças do passado. Na mitologia navarro, o mundo passou por vários ciclos ou eras, cada um terminando com um evento catastrófico que levou à destruição da civilização anterior e ao surgimento de uma nova. Segundo a lenda, o primeiro e o segundo mundos foram destruídos devido à discórdia e ao conflito. No terceiro mundo, os habitantes tornaram-se corruptos e desrespeitosos. Os deuses, descontentes com esse comportamento, decidiram então limpar a terra com um grande dilúvio. Em outras culturas, é sabido que as civilizações antigas e avançadas podem ter sido destruídas devido a um grande cataclismo, como a história da Arca de Noé.
Isso significaria que o local em questão poderia ser uma antiga pedreira de uma civilização que foi devastada por uma grande inundação há milhares de anos? Talvez. Outro fator curioso que endossa essa hipótese é que existem muitos fósseis de corais visíveis na superfície dessas rochas gigantes, sugerindo que todo o local já esteve submerso em algum momento da história. Alguns analistas, ao observarem os ângulos precisos e as superfícies lisas dos blocos gigantescos, também notaram semelhanças com outros blocos enormes ao redor do mundo, como os de Baalbek. As pedras da cidade de Baalbek fazem parte de um antigo complexo do Líbano e estão entre as relíquias arquitetônicas mais intrigantes do mundo antigo. Essa cidade foi um importante centro religioso durante a Antiguidade e ainda hoje é um destino popular para turistas de diferentes origens. A cidade é famosa por seus templos e estruturas megalíticas, que são as maiores já construídas pelo homem. O local é repleto de obras-primas e monumentos arqueológicos construídos há milhares de anos. O Templo de Bacos, o maior templo romano já construído, é o destaque da cidade. Essa estrutura gigantesca foi construída há mais de 2.000 anos e mede mais de 90 metros de comprimento e 50 de altura. Outras estruturas megalíticas também são encontradas em Baalbek, como o Templo de Júpiter, o Templo das Mães e o Templo de Vênus. O Trilithon são 3 pedras enormes que fazem parte do pódio do Templo de Júpiter. Cada pedra pesa cerca de 800 toneladas, sendo que, até hoje, a verdadeira idade dessa gigantesca plataforma megalítica permanece um mistério para os arqueólogos. Em âmbito histórico, sabemos que os antigos fenícios, gregos e romanos construíram as suas estruturas e templos sobre fundação maciça, mas nada de sua construção se compara à escala e à habilidade de engenharia demonstradas pelas pedras de Baalbek. Esses blocos colossais foram cortados com muita precisão, colocados com notável precisão, encaixando-se perfeitamente. Nesse sentido, os métodos utilizados no transporte e montagem dessas pedras continuam confundindo historiadores, arqueólogos e engenheiros em todo o planeta. Adjacente a estes, encontra-se um bloco de pedra ainda maior, conhecido como a Pedra da Mulher Grávida, numa pedreira próxima. Estima-se que essa pedra pesa cerca de 1.000 toneladas. Essa arquitetura também é enigmática, porque ninguém sabe exatamente quem construiu os templos ou como eles foram erguidos. Os antigos romanos encontraram um platô artificial com enormes blocos de pedra em Baalbek, mas não sabia quem os teria construído ou para que serviam. Sobre essas estruturas, os antigos romanos construíram os seus grandes templos. Alguns alegam que o platô artificial em Baalbek era um espaçoporto construído na época da Atlântida e Lemúria, isso antes do dilúvio. Considerando o fato de que ainda hoje, mesmo com as nossas máquinas atuais e tecnologias modernas, seja impossível levantar esses blocos em Baalbek, muito menos empilhá-los uns sobre os outros, muitos acreditam que tais feitos só poderiam ter sido alcançados por uma civilização antiga avançada que possuísse tecnologia e conhecimento perdidos no tempo. No entanto, embora esteja convencionado que as pedras de Baalbek possam ter sido feitas pelo homem com uma tecnologia avançada ou não, não podemos confirmar o mesmo sobre os blocos de pedra navarro. O conceito de uma civilização pré-egípcia avançada, existente antes dos bem documentados períodos dinásticos do Antigo Egito, é apoiado pelas características tecnológicas avançadas de locais como Osirion, Zawet al-Aryan e o Serapeum de Saqqara e muitos outros. Essa civilização perdida pode ter tido um conhecimento profundo de astronomia, engenharia e matemática, muito além do que era típico da época. As evidências sugeridas incluem o alinhamento das pirâmides de Gizé com as estrelas do cinturão de Órion, conhecimento astronômico muito sofisticado.
assim como a notável precisão na construção dessas pirâmides, sugerindo técnicas avançadas de arquitetura e engenharia também. Além disso, há discussões sobre o uso potencial de ferramentas e métodos avançados para cortar e transportar blocos maciços de pedra, o que exigiria um nível de tecnologia não convencionalmente atribuído aos antigos egípcios dos conhecidos períodos dinásticos. Uma outra possibilidade que se apresenta para as pedreiras do Monument Valley está na especulação de elas serem resultado de uma formação natural, mesmo que saibamos que a natureza não corta o arenito em blocos com a precisão das ferramentas feitas pelo homem. No entanto, é possível que os processos naturais, com o passar das eras, possam levar à formação de estruturas semelhantes a blocos, como as intrigantes rochas de Utah. Difícil acreditar, né? Mas inicialmente, a areia acumula-se em camadas através da sedimentação, muitas vezes em bacias ou áreas baixas, onde é compactada à medida que mais sedimentos são depositados no topo. Ao longo de milhões de anos, esta areia compactada torna-se cimentada em rocha sólida através da litificação, onde minerais como quartzo ou calcite preenchem os espaços entre os grãos de areia, unindo-os. À medida que as forças tectônicas atuam sobre a crosta terrestre, essas camadas de arenito podem ser elevadas, expondo-as às condições da superfície. Quando exposto, o arenito sofre intemperismo e erosão, influenciados por fatores como vento, água, mudanças de temperatura e atividade biológica. Esses processos erosivos eles podem esculpir o arenito em formas distintas, incluindo estruturas semelhantes a blocos, especialmente ao longo de linhas naturais de fraqueza, como juntas e planos de estratificação. Ao explorarmos as maravilhas naturais do nosso planeta, podemos encontrar muitas obras-primas geológicas que imitam a precisão do trabalho artesanal humano e apresentam uma geometria perfeita. Entre elas está a Calçada dos Gigantes, na Irlanda do Norte. Esta extraordinária paisagem é composta por cerca de 40 mil colunas de basalto interligadas, na sua maioria hexagonais, que descem como degraus até o Mar do Norte. Formada há cerca de 50, 60 milhões de anos devido à intensa atividade vulcânica, o rápido arrefecimento da lava em contato com o mar ocasionou a contração e fratura da superfície, resultando em surpreendentes formas colunares. A uniformidade e a precisão dessas colunas lembram uma escultura feita pelo homem. Do mesmo modo, do outro lado do Atlântico, na Califórnia, o Monumento Nacional de Devil's Paws Pile apresenta um fenômeno semelhante. Aqui, as altas colunas de basalto erguem-se majestosamente, formando uma estrutura simétrica semelhante a um órgão. Esse fenômeno natural ocorreu quando um fluxo de lava esfriou e encolheu, quebrando-se em colunas multifacetadas. A uniformidade quase perfeita dessas colunas, algumas atingindo uma altura de mais de 18 metros, é um exemplo impressionante da precisão geométrica da natureza. Svartfoss, ou Black Falls, na Islândia, é outra maravilha da arquitetura natural. Rodeado por colunas de lava escura que contrastam fortemente com o branco da água em cascata, Svartfoss inspirou criações humanas com a sua geometria impressionante. Essas colunas de basalto formaram-se dentro de um fluxo de lava que esfriou lentamente e se rachou em padrões hexagonais. Todos esses locais ilustram as formas diversas e fascinantes pelas quais as forças naturais moldam o nosso mundo. No entanto, é intrigante notar a ausência de formações exatamente como as da nação Navarro, onde a precisão dos blocos de pedra natural parece quase exata demais para ser um produto apenas da natureza. Essa distinção pode despertar um sentimento de curiosidade e também ceticismo sobre as origens puramente naturais de tais formações tão exatas. Nesse sentido, é importante lembrar que grande parte dessas terras são territórios sagrados para os diversos povos indígenas da cultura navarro. Os petróglifos, imagens esculpidas na rocha, e os pictogramas, imagens pintadas,
feitos há milhares de anos, são abundantes por toda essa região, o que ainda nos conecta mais ainda à história ancestral dos Navarro. No entanto, o genocídio dos povos indígenas dos Estados Unidos durante o século XIX é considerado um dos mais prolongados e intensos da história humana e é uma parte triste e traumática da história estadunidense. As guerras indígenas, resultado de políticas oficiais da época, resultaram na extinção de diversas culturas, e os que não foram mortos foram gradualmente forçados a se mudar para territórios isolados, na maioria das vezes inférteis e longe das suas terras originais. Estima-se que antes desses conflitos havia mais de 25 milhões de indígenas na América do Norte, falando de cerca de 2.000 idiomas diferentes. Ao final, menos de 10% sobreviveram. Bem, segundo o relato recente de Alessandra Fratos para a revista Tô Pensando em Viajar, em 2019, Gavin Newsom, o governador da Califórnia, pediu desculpas pelo genocídio indígena cometido em seu estado e ressaltou que esse triste capítulo da história dos Estados Unidos precisa ser descrito como ele é: um genocídio. Uma dura realidade que precisa ser encarada e trazida à luz, já que os povos indígenas dos Estados Unidos continuam lutando pela preservação das suas terras e recursos, contra a pobreza, falta de acesso à saúde e oportunidades, além de constantes tentativas de apagamento da sua cultura. Por isso, é tão importante que a gente conheça e conte essas histórias que são muito relevantes não só para os Estados Unidos, mas para toda a humanidade. A região que abrange também o Monument Valley possui a maior concentração de parques nacionais de todos os Estados Unidos e, portanto, abriga territórios sagrados de povos nativos americanos que habitaram e ainda habitam essa área há milhares de anos. Dessa forma, a exatidão dos blocos de pedra natural da nação Navarro, com as suas linhas limpas e aparência ordenada, pode parecer alargar os limites dos processos geológicos naturais, pois poderiam ter sido formadas por civilizações ancestrais com conhecimentos muito além do que a nossa sociedade contemporânea convencionou como ciência. Essa observação convida os espectadores a refletir sobre as forças e condições que contribuem para a formação de estruturas naturais tão notavelmente precisas como as do Monument Valley. Nos vemos em breve. Escreva, por favor, aí seus comentários, o que acharam de tantos monumentos, tantas descobertas. Muito obrigado pela sua companhia tão especial. Nos vemos nos próximos vídeos.